Olá, está começando mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. O Ministério Público do Trabalho lançou uma campanha para pôr fim a uma prática que vem trazendo prejuízo ao trabalhador. É a chamada lide simulada, quando o empregador demite um funcionário por justa causa, mesmo sem motivo para isso, com a promessa de fazer um acordo na Justiça para a liberação das verbas rescisórias. Para falar sobre o assunto, está conosco o Procurador do Trabalho, Guilherme Kirchig. Ele é especialista em Direito Penal Econômico pela Universidade Espanhola de Castilha e La Mancha. Procurador Guilherme, é uma satisfação tê-lo conosco. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Agradeço o convite. Bem, vamos começar com uma explicação assim mais detalhada do que é uma simulação de uma lide trabalhista. A simulação da lide é um método usado para criar uma necessidade artificial de acesso do trabalhador ao judiciário. Ou seja, pode ser através de um ardil, de um expediente malicioso ou da simples pressuposição de fragilidade econômica do empregado, certo, ou ainda um conluio entre as duas partes que leve aquele trabalhador ao judiciário para propor uma reclamatória trabalhista, sem que, na verdade, houvesse a necessidade disso, sem que houvesse um verdadeiro interesse do trabalhador de promover aquela demanda. Certo, nós começamos o programa justamente explicitando uma situação, né, de dispensa por justa causa, forçando com que o trabalhador procure na justiça o recebimento das verbas rescisórias. Então, nesse caso, quando se cria essa situação, é considerado uma lide simulada? Não necessariamente, existem as verdadeiras justas causas, mas essa é uma forma que se usa para justamente criar essa necessidade de atrair o trabalhador ao judiciário. Porque se você imputa uma justa causa, evidentemente que o pagamento de verbas rescisórias vai ser o mínimo possível. Claro. Então, aquela dispensa vai sair, entre aspas, vai sair por quase nada para o empregador. Com certeza, o trabalhador premido pela necessidade econômica, ele vai ter que procurar o judiciário para reclamar a reversão daquela justa causa e as demais verbas rescisórias ou, eventualmente, outras verbas trabalhistas a que ele tenha direito. A simulação da lide, no caso, a lide seria uma pretensão resistida. Certo. É um elemento essencial de qualquer relação processual. Se esse elemento de resistência não existe, ou seja, o empregador sabe que aquela justa causa não ocorreu, sabe que ele vai ter que pagar as verbas rescisórias com uma dispensa sem justa causa, ou eventualmente outros direitos também que sejam devidos a esse trabalhador, a resistência dele é puro artifício para gerar essa necessidade de ajuizamento da ação. E no caso da justa causa, eu mencionei que era um modelo clássico, porque ela confere uma aparência de legitimidade à situação. Porque quando você leva isso ao judiciário, e no momento em que é proposta a solução conciliatória, a empresa parece extremamente benevolente ao dizer, não, mas olha, vamos fazer um acordo, a gente desconsidera essa justa causa, nós pagamos a você como se fosse uma dispensa normal, mas eu vou precisar de um tempo para parcelamento. E naquele momento, essa aparência de flexibilidade é que confere confere legitimidade àquela situação, né? O trabalhador parece que está ganhando alguma coisa, a empresa parece que está cedendo, né? E quando na verdade ambos sabem que aquele fato de ensejador de justa causa nunca ocorreu. Quando surge uma situação como essa, tanto um procurador do trabalho no início da carreira, quanto um juiz no início da carreira, certamente tem um pouco mais de dificuldade de perceber esse ardil, até uma situação de fraude. Isso aí é coisa mesmo para ser percebida pelos profissionais mais experientes? É uma coisa, depende da situação concreta. Muitas vezes em cidades do interior, em que o juiz tem um conhecimento mais próximo das empresas e das pessoas, inclusive dos próprios trabalhadores, em varas menores, ele já conhece o método, porque fazer isso uma vez só
é uma coisa que não gera muito benefício para o empregador. Isso tem que ser uma política, tem que ser feita repetidas vezes. Às vezes, quando a empresa faz uma vez só, é porque é um caso específico de um trabalhador lá, de quem que às vezes é alguém mais antigo, que tem alguma questão não resolvida com a empresa e ela pretende colocar um ponto final naquilo de uma forma definitiva. Se a empresa for maior, isso só se justifica se for uma política, se for uma coisa reiterada. Então, um juiz, mesmo em início de carreira, que verifique que determinada empresa só despede por justa causa, certamente isso vai chamar atenção, ainda mais porque os acordos vão sempre pretender reverter essa justa causa, ou seja, o conteúdo vai ser sempre o mesmo. Certo. Em cidades maiores, que tem mais varas do trabalho, aí fica um pouco mais complicado, porque vai haver uma pulverização dessas reclamatórias. Mesmo assim, existem alguns sinais característicos de que se esteja fazendo isso, né? Certo. E essa prática é uma prática disseminada mais entre pequenas empresas ou também as grandes empresas se aproveitam desse tipo de ardil de situação? Depende do que a empresa queira fazer, o que ela esteja almejando com esse tipo de comportamento. Se for uma empresa grande, ela pode ter isso como uma política, ou seja, inclusive isso já foi recomendado em alguns sindicatos patronais até que se fizesse assim. Porque ela vai entender que o custo da dispensa é muito alto, que existe um risco muito grande de gerar reclamatórios trabalhistas. Ela já pode ter uma política de não observância dos direitos consagrados na Constituição, na legislação ao longo do contrato de trabalho, gerando um passivo alto. Então ela pode ter isso como política de nunca pagar verbas rescisórias sem que haja um acordo homologado com trânsito em julgado, de modo que aquele contrato de trabalho fique 100% resolvido. Então, e por outro lado, nas empresas menores, é mais comum que a situação diga respeito a um outro trabalhador específico que tenha alguma característica que gere alguma expectativa nela de haver um risco. Por exemplo, alguém que possa discutir uma estabilidade acidentária, alguém que tem uma doença que pode ser do trabalho ou não. Aí a empresa direciona esse trabalhador ao ajuizamento de uma reclamatória trabalhista e acaba transacionando as verbas rescisórias, a estabilidade, vai tudo no mesmo pacote. Então, os tipos de atuação são diferentes. Tem empresas, também é muito comum, empresas que contratam prestadores de serviço inidôneos. Então, quando o prestador de serviço desaparece, ela quer que aquele prestador entre com a ação, porque ela sabe que ela tem a responsabilidade subsidiária, certo. Então ela quer liquidar aquilo também o mais depressa possível. Então ela também força esses trabalhadores a entrarem com a ação para resolver com acordo. Muito bem, procurador Guilherme, nós precisamos chamar o nosso primeiro intervalo, nós voltamos em seguida, é só um instante.